Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor José Roberto Varrese, da Igreja Unida do Jardim Ângela, e continuamos aqui com as nossas aulas sobre escatologia. São muitos vídeos aí que estamos preparando para que você seja edificado. Estamos falando a respeito da grande tribulação. São alguns vídeos a respeito do tema. Nós já falamos na parte 1 da aula 11, uma visão geral sobre a grande tribulação. A parte 2 nós falamos sobre as razões, o porquê que Deus estipulou esse período. Tá? Na aula 11, parte 3, nós fizemos uma abordagem a respeito dos impérios, tá? E a relação deles com a grande tribulação, ok? Até o império, o último império humano, que seria o império do anticristo, tá? E hoje a gente vai estar falando a respeito, aula 11, parte 4, a grande tribulação, Mateus 24. Por que nós vamos falar sobre Mateus 24? Porque ele é um capítulo que ele traz muitas informações a respeito do período tribulacional e não só desse período, e muitas vezes as pessoas se confundem um pouco. Então a gente vai tentar trazer um pouco de algum esclarecimento a respeito do assunto. Não se esgota o assunto, a palavra de Deus é um manancial. Então vamos lá, ok? Deixa eu abrir aqui. A gente começa não com Mateus 24, mas lendo Salmo de número 124, do versículo 1 ao 3. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então o salmista ele faz uma menção aqui que ele reconhecia que por diversas vezes eles estiveram à disposição dos seus inimigos para que fossem engolidos vivos, ok? Mas o Senhor não permitiu. O Senhor tem sustentado a nação de Israel pelos séculos. Nós já falamos em uma das aulas aí que nenhum povo sobreviveu desde os dias de Abraão até hoje, senão os povos descendentes de Abraão, os descendentes de Isaac e os descendentes de Ismael. Então o Senhor tem preservado a descendência de Abraão até os dias de hoje, ok? Como povo, né? Como povo, ok? Não existem mais nações, elas se perderam pelo caminho, ok? E com certeza nós temos descendentes que formaram outras nações, ok? Mas a descendência de Israel, ok? Ela permanece, de Abraão, ela permanece unida e como o povo de Israel, tá? Então, isso demonstra que Deus ele tem domínio total sobre as nações. Existe a vontade permissiva e existe a vontade de Deus que ele executa e acabou, né? E existe a vontade permissiva que ela entra no livre-arbítrio do homem. Bom, veja bem, o povo de Israel não seria eliminado da face da terra porque ainda Deus tem planos com Israel. Deus tem planos com a igreja, tá, ok? E Deus tem planos com Israel, tá? Então, o período da tribulação, a igreja não estará aqui, Deus vai tratar com Israel e com as nações gentílicas. Então, ninguém poderia exterminar Israel, até tentaram exterminar, não conseguiram, tá ok? Vamos lá. Entenda bem, nós já estamos falando do período pós-arrebatamento da igreja, ok? Nós já estamos indo direto no assunto, porque é o foco da aula. Então, quando nós fomos falar do anticristo, e nós falamos no passado que ele faria um acordo de paz, ok? Mas
a situação vai apertando durante o período da tribulação. Durante o período tribulacional, tá, o Senhor já falou, olha, esse aqui é o princípio de dores. E aí ele começa a citar de forma esporádica situações que vão acontecer durante o período da tribulação. Tá? Num primeiro momento a gente conseguiu delimitar a abertura dos 4 selos, depois o Senhor vai falando de situações de forma geral, uma visão geral, tá? Falando para os discípulos do que aconteceria na grande tribulação. Olha o que ele diz aqui, ó, Mateus 24, 9 e 10. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados, e todas as nações, odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Se eu não me engano, tem um versículo que diz a quantidade de judeus que irão morrer. Eu vou tentar depois localizar, e se eu localizar, eu acabo citando num dos vídeos para frente. Eu não sei se 2/3, se eu estiver enganado, eu tenho receio de afirmar, né, porque eu lembrei agora, mas vai morrer muito judeu também, muito judeu. Então um vai entregar o outro, um vai denunciar o outro. Né? Vamos dar uma comparada, por exemplo, com Mateus 10, 21 e 22. E o irmão entregará à morte o pai, e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A igreja não espera o fim. A igreja não vai perseverar até o fim. A igreja vai ser arrebatada antes. Quem vai estar aqui até o fim são os judeus. Então o Senhor está falando com os judeus e com aquele que não subir e aceitar a Jesus como Salvador. Tá ok? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá? Mas, sendo denunciado, analise hoje a situação que a gente vive. Tá? Com Deus não permitindo que Satanás engula as pessoas. Tá? Olha o ódio que tem. Filho contra pai. Hoje nós já vivemos situações como essa. Mãe matando filho, né? Irmão matando irmão, mentiras, inveja, ira. Né? Olha, isso vem desde os dias de Caim. Né? Caim e Abel, isso vem desde aqueles dias. Né? Há um fluxo de sangue que corre sobre a terra, né? Desde os dias de Caim, quando ele matou o seu irmão. Até hoje a humanidade mata, há um rio de sangue que flui, e ele vai ser estancado, né? Ele vai ser estancado pelo Senhor Jesus. Essa hemorragia, como foi com a mulher do fluxo de sangue, só pode ser estancada pelo Senhor Jesus. Ok? Mateus 24, nós vemos 9 e 10 agora, 11 ao 14. O que diz aqui? Ó? E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Tá? Ele fala um monte de coisa aqui. Tá? Ele resume 7 anos em um versículo. Tá? Por exemplo, virão falsos profetas, ele aqui, ele ali, né? Haverá o falso profeta, né? haverá a trindade satânica, que será Satanás, o anticristo e o falso profeta, que a gente vai falar na próxima, num vídeo posterior, sobre o anticristo e o falso profeta. Mas olha que interessante, ó. E ele fala assim, olha, e o evangelho do reino. Tem um detalhe aqui. Hoje nós não vivemos o evangelho do reino. Hoje a gente vive o evangelho da graça. O que é o evangelho? As boas novas. As boas novas de salvação. Tá? O que é o evangelho? O evangelho é boas novas. Tá? Então,
Só que hoje a gente escuta o Evangelho, as boas novas da graça. Tá? Porém, no período da tribulação haverá pregação e haverá salvação, ok? Só que será anunciado o Evangelho do Reino de Deus, ok? O Senhor Jesus falou, lembra da parábola da ceia? Olha, eu tomo convosco, depois eu celebrarei convosco no reino de meu Pai. Tá ok? É esse reino aqui. É esse reino que a gente falou lá, é esse que estamos falando. E quem é que vai estar anunciando esse período, esse evangelho do reino? Em Apocalipse 7 e Apocalipse 14, 7:4 e 14:1, cita a presença de 144 mil selados, que são judeus das 12 tribos, 12 mil de cada uma, 12 mil vezes 12 vão dar 144 mil. Esses judeus vão evangelizar, eles vão anunciar, muitos judeus vão se converter, eles serão pregadores, eles anunciarão a palavra de Deus, tá? Vamos lá, Apocalipse 7:4. E eu vi o número dos selados, e era 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. O texto dá mais detalhes, tá? Apocalipse 14:1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. 144 mil que não permitiram a marca da besta em suas testas, mas sim tinham escrito o nome do seu pai. Em oposição à besta, elas têm o nome do seu pai. Tá ok? A gente vai falar mais para frente sobre a marca da besta também. Tá ok? Continuando aqui. Bom, Mateus 24:15, a gente leu agora o 11 ao 14. A gente não vai ler todo Mateus 24, mas a parte principal relacionada à tribulação. Tá? Mateus 24:15 refere-se à segunda etapa da grande tribulação. Tá? Ela fala do período mais difícil, que a gente chama de a grande tribulação. Tá? Se a gente olhar o que diz lá, quando pois virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. O Senhor Jesus, ele cita Daniel. Olha, lembra quando Daniel falou isso? Ó. E o que Daniel falou? Daniel 12:11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então, o Senhor Jesus fala, quando vocês quando vocês verem, está difícil, a abominação desoladora, tá? Que Daniel menciona, a partir dali é um marco. Até o versículo 15, tá? Até esse momento, Israel ainda confia no Messias, no Anticristo como Messias. Mas, nesse momento, entra a abominação desoladora e o sacrifício ele é tirado. Ou seja, subentende-se que na primeira etapa da tribulação vai ser permitido que voltem as oblações, os holocaustos. Aliás, se a gente conversar com um judeu praticante e você perguntar por que eles não estão queimando sacrifícios mais hoje, porque eles não fazem holocaustos, eles estão aguardando o Messias. Segundo eles, só voltarão os sacrifícios quando o Messias voltar. Aliás, o livro de Números fala a respeito de uma única passagem da ovelha ruiva. Tá? A ovelha ruiva, o novilho vermelho ou ovelha ruiva, ele é totalmente pelo vermelho. Ele não aparece com frequência, é raro.
Mas nos dias que Israel sacrificava, ele tinha, não sei se era números 12, número 13, tá ok? Depois você dá uma googada aí, você vai achar a ovelha vermelha. Tá? Recentemente surgiu uma reportagem que surgiu uma nova, conseguiram novamente a ciência reproduzir, se assim que eu posso chamar, a ovelha vermelha. Tá? E, segundo os estudiosos, ela poderia ter, acho que, 1 ou 2 pelos brancos. Então, ou um só. Então, um dia antes dela ser sacrificada, a novilha vermelha, o sacerdote conferia se não tinha nenhum pelo branco nela. Se tivesse um, era permitido. Se tivesse 2, ela era rejeitada. Então, e tinha em abundância na ocasião. A novilha ruiva sumiu, parou. Só que agora ela volta. Já tem lugares no mundo que estão já criando ovelha ruiva. E a ovelha ruiva, depois ela era sacrificada, a sua cinza, ela tinha propriedades que os sacerdotes usavam. Se ler o texto lá, você vai entender. Então, no período da grande tribulação, voltará o sacrifício. Tá? E é óbvio que com a novilha ruiva também. Não era só a novilha ruiva que se queimava, né, em holocausto, mas ela estava presente. Tá? Pois bem, nós já meditamos, né, que o assunto da tribulação ele está vinculado às profecias de Daniel, ok? E vamos ver dentro do contexto de Mateus 24. Tá? A gente tem que ter consciência que trata-se de um encerramento de uma era. Tá? Uma era que vai encerrar com a grande tribulação e depois iniciar-se-á o milênio, o período, o império do Senhor Jesus, o reino milenial dele. Tá? Bom, vamos lá. Mateus 24, versículo 1 e 2. O que diz? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tá? Então, os discípulos mostrando o templo para o Senhor, estavam ali eliminando, e o Senhor ele faz menção, né, a profecia de Daniel, de capítulo 9, versículo 26. Quando o Senhor Jesus está falando aqui, ele está validando, tá? Ele continua validando a profecia de Daniel, que inclusive ele está dentro da profecia, né? Que ele viria e seria morto. Tá? Então ele confirma a sequência da profecia de Daniel, quando ele fala, como está lá em Daniel 9:26. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Olha, destruirá a cidade e o santuário. Então ele está mencionando aqui o povo do príncipe que há de vir, porque estamos falando do Império Romano. Tá? A gente falou falou muito sobre impérios, tá? O Império Romano. Tá? A gente vai estar depois falando na sequência sobre o Anticristo. E olha que interessante, tá? Já vai gravando o conceito, olha. Como é que fala? E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Ok? Este povo era o povo romano. Ok? E faz alusão na sequência dos textos também que o anticristo ele vai emergir provavelmente do Império Romano, o novo Império Romano. Tá? Essa profecia de pedra sobre pedra, a gente já comentou em algum dos vídeos aí para trás, tá? Que o general Tito ele vai e cercaram Israel. Israel estava sitiada
E ele deu ordem: olha, essa noite aqui nós vamos dormir, amanhã a gente bate em retirada. Durante a noite, os judeus vão e saqueiam o acampamento dos romanos, e os soldados desobedeceram às ordens do Tito, porque a profecia fala assim, que o povo, veja bem, não foi Tito que mandou, Tito não mandou, foi o povo do príncipe. Quem era o príncipe que tipificava o anticristo que há de vir? Tito, ali, né? E o povo, de forma espontânea, porque a palavra tinha que se cumprir também, eles vão, né, e saqueiam e destroem o templo. A gente já falou isso lá atrás. E havia ouro, né, na argamassa, nos contornos das pedras, a ponto deles cobiçarem também esse ouro. Coloca fogo, escorria o ouro e removia, e não ficou pedra sobre pedra. Eles destruíram a cidade, né? Essa foi a grande. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. O Senhor Jesus falou essa profecia mais ou menos no ano 30, 32, ok? E 30, 40 anos depois ela acontece, ok? Porque fazia parte da profecia de Daniel. O Senhor Jesus estava ratificando, né, confirmando a profecia de Daniel, ok? Bom, aí continuando. Em Mateus 24, nós lemos 1 e 2. O versículo 3 fala assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Né? Então o Senhor Jesus falou para eles aquilo, lançou, e eles ficaram lá pensando. Né? Talvez se Jesus chegasse direto falando, talvez não geraria tanta expectativa, mas eles ficaram pensando. O Senhor falou dessas coisas, tal, né? Aí eles vêm até o Senhor Jesus e fazem 3 perguntas, né? 3 perguntas num versículo somente aqui, né? Era uma pergunta tripartida. O que diz aqui? Eles desejavam saber quando se dariam essas coisas. Primeira pergunta. E do fim do mundo? Desculpa, e da tua vinda e do fim do mundo. Eles perguntaram 3 coisas de uma vez só, tá? Então, quando serão essas coisas? Estavam se referindo para ele, né? Essas coisas do pedra sobre pedra, tal, né? Que sinal será da tua vinda e a respeito do fim do mundo? E Jesus, ele começa a explicar, né? Ele começa a falar acerca da destruição do templo, ele fala de assuntos ligados à sua vinda, né? Ele fala a respeito de assuntos ligados à tribulação, okay? Que antecedem a sua vinda, e os sinais relativos a ela, sim, ao fim do mundo. Tá? Então eles perguntam o fim do mundo. Tá? É importante a gente começar a entender que Mateus 24 ele está separado mais ou menos que em blocos de assuntos. Tá? Então, por exemplo, nós lemos até o 3, do versículo 4 ao 8, os acontecimentos aqui estão relacionados, né, com o Apocalipse, a grosso modo, do 6 ao 19. Ok? É importante a gente entender o seguinte: cada vez mais eu tenho encontrado autores falando a respeito da lei da dupla referência. Eu acho que já falei disso nos vídeos atrás. Mas o que seria a lei da dupla referência? Tá? É uma lei que ela tem 2 ou mais aplicações. Tá? É uma profecia que tem 2 ou mais aplicações. Tá? 2 ou mais cumprimentos. Daí o termo profecia do duplo cumprimento também. Tá? Por exemplo, eu posso ter um significado para uma profecia, um significado figurado e um outro literal. Eu posso ter um significado de imediato ou perto
e outro para um futuro distante, ok? Vamos ver aqui os versículos 4 a 8. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. E aí fica a dúvida, em que momento? Tá? Às vezes a pessoa faz associações, tá, com Henrique Cristo, com muitos que aparecem para cima e para baixo, ok? Tudo isso são tipificações, tá? Tudo isso são a dupla referência, mas essa profecia especificamente, ela vai ter seu cumprimento final na grande tribulação. O resto é só uma centelha do que vai acontecer. Todos aqueles que apareceram como eu sou o Cristo, é uma centelha do que vai acontecer no período da tribulação. Tá? Então, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras, e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Tá? Porquanto se levanta, olha, ainda não é o fim. É o que alguns dias eu falava com o pastor Alex numa live, tá, ok? Num bate-papo, né, sobre os últimos dias, tá, ok? A igreja não está esperando o fim, tá? Nós estamos esperando o arrebatamento. Tá? O fim vai acontecer quando? Né? Quando você tem ali o final da grande tribulação e aí começa o milênio. Tá? Mas ainda não é o fim. Tá? Porquanto se levantará, antes que chegue o fim, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Olha que interessante. Tudo isso que o Senhor Jesus menciona aqui, ele chama de princípio de dores. Ou seja, se é o princípio, a coisa vai piorar. Isso aqui, do 4 ao 8, não é a íntegra da grande tribulação. Com todo respeito, isso aqui é pouco, infelizmente, eu tenho que usar essa expressão, né? É pouco perto. Eu volto a falar, é uma centelha também, da mesma forma que os rumores de guerra que nós temos hoje, é uma centelha perto dos rumores de guerra que vai acontecer no princípio das dores, ok? Quando chegar o período das dores mesmo, nós falamos que a grande tribulação é separada em a tribulação e a grande tribulação. 3 anos e meio, depois mais 3 anos e meio. Tá? Então, os 3 anos e meio iniciais são chamados do que de princípio de dores. Quem chamou foi o Senhor Jesus. É por isso que eu anoto que há um porém aqui, né? Tá? Todas essas coisas, ou mas, né? Mas todas essas coisas, porém, todas essas coisas são princípios de dores. Então, se só isso aqui já te assusta, né, eu não quero estar aqui presente. Né? Bom, as dores não dizem respeito a uma época qualquer, né? Elas fazem parte da primeira semana, né? As dores iniciais, ok? E durante esse período o anticristo estará governando, a gente vai falar sobre o anticristo, tá? E num dado momento, as pessoas acharão que as coisas estarão tranquilas, tá? Nós vamos falar mais para frente das 2 testemunhas que vão estar lá acusando o anticristo, olha, esse aí não é o Messias, tá? Até que as 2 testemunhas morrem e eles param de perturbar a terra e aí eles falam, olha, agora teremos paz sobre a terra, ok? E aí se cumpre esse versículo de 1 Tessalonicenses 5,3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Olha, de modo nenhum escaparão. Da mesma forma que a mulher está grávida,
ela não vai escapar das dores, ok? De modo nenhum, né? Olha, lhes virá repentina destruição. Estão achando que está tudo bem, achando que tem paz e segurança, que o anticristo agora, né? Agora a coisa vai ficar boa de vez, virá repentina destruição, tá? Olha o que fala em Jeremias 30, do 5 ao 7. Porque assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem pode dar à luz. Por quê? Pois vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz. O homem com as dores, como se tiver. Ele pergunta: escuta, é possível um homem dar luz? Porque eu estou vendo um homem como se fosse dando à luz, com as mãos sobre os lombos, com dores. Né? E por que se tornaram pálidos os seus rostos? Olha a visão do profeta Jeremias. Né? Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhança, e é o tempo de angústia para Jacó. Não é o tempo para a igreja, é o tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Né? Então veja bem, a gente já falou vários versículos no passado sobre a tribulação, tá? Talvez esse aqui já falamos também, um reforço aí. Tá? Da mesma forma que uma dor de parto ela tem etapas iniciais, né? A mulher vai sentindo contrações e tal, a gente percebe que com o passar dos anos, essas dores, esses sinais do parto vêm aumentando. Os abalos sísmicos que foram registrados nos últimos séculos estão melhores. Nota-se que a cada ano que passa se multiplica os terremotos. Tá? Já se conhecia terremoto nos dias de Jesus. É lógico que não se tinha os registros como nós temos hoje. Mas, a partir do momento que passaram a colocar sensores em vários lugares do mundo, começaram a perceber a evolução dos sensores. Tá? Então, as dores de parto, os sinais que acontecerão na grande tribulação, eles já vêm aumentando. Até que vai entrar em momento quase de trabalho de parto. Né? Então, a grande tribulação não tem como escapar. Né? Bom, eu não sei se a irmã Kátia vai conseguiu colocar aí no vídeo, tá? Estou gravando agora um quadro, tá? Uma relação entre Apocalipse capítulo 6 e Mateus 24. Eu acho que em alguns dos vídeos atrás eu andei mencionando essa relação. Mas olha que interessante. Quando a gente pega Apocalipse 6, eu não vou nem do 1 ao 15, eu vou do 1 até o 8, tá? Nós vamos notar que tudo que o Senhor Jesus cita em Mateus, do 24, né, versículo 4 ao 9, há um paralelo com Apocalipse 6. Lembrando que lá em Apocalipse, o Senhor, ele libera, né, a abertura de 7 selos, ok? Depois de 7 selos, né, nós temos 7 trombetas, né? Assim fica melhor. 7 trombetas. Depois, 7 taças da ira de Deus. E nos 4 primeiros selos, né, são interessantes, a cada selo, depois a cada trombeta, depois a cada taça, é um juízo novo sobre Deus, e Deus vem apertando, tá? A coisa vai evoluindo. Tá? Os 4 primeiros selos, né, ainda estão no período do quê? No período do princípio de dores. E o que o Senhor chama de princípio de dores? Princípio de dores. Tá? Observei quando vi Apocalipse 6, 1 ao 8. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, o Senhor Jesus, né, o Cordeiro de Deus. Estava ali na sala do trono, né, e viu ali o livro com os selos, e ele pega, e ele é o digno para desatar os selos. Então,
Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Esse cavalo branco, ele é o anticristo. Ele não é o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, nesse momento, está casando com a igreja. Ok? O Senhor Jesus, ele está com a sua noiva, que agora é esposa. Ok? Ele não vai estar aqui na terra, ele vai estar com a sua esposa nas bodas do Cordeiro, no casamento do Cordeiro. Ok? Aí nós temos aqui, ó, seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. E ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Então, nós temos o primeiro selo, um cavalo branco, tá? Que se coloca no lugar de Cristo. Em Mateus 24, versículo 4 e 5, fala sobre virão falsos cristos. Tá? Na mesma sequência que o Senhor Jesus fala, Mateus 24, do 4 ao 9, a mesma sequência está na abertura dos selos. Olha a relação de Apocalipse com Mateus 24. E porque nós estamos dando um vídeo específico para o capítulo 24 de Mateus. Bom, aí ele pega, né, versículo 3 e 4 de Apocalipse. Né? Versículo 3 e 4 de Apocalipse, capítulo 6. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. Espada para matar, ok? Tirar a paz. E olha, aí a gente vê em Mateus 26, na sequência, Mateus 24, versículo 6, o cavaleiro vermelho. Guerras e rumores de guerras. Está tirando a paz da terra. Bom, aí nós vamos para o versículo 5 e 6 de Apocalipse. De Apocalipse 6. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Um racionamento, uma balança, um controle para a compra. Sabe quando já tivemos isso aqui no Brasil, racionamento, em alguns países tem racionamento, alguns supermercados falam só pode comprar 2 litros de leite. Eu, por exemplo, já enfrentei dificuldade para comprar gás, dificuldade para comprar leite, né? Nesses anos de casado, né? Tem momentos que você não encontra certos produtos, então ele é tabelado, existe uma regra. Então, quando o governo tem que interferir, é porque está tendo algum excesso, alguma falta. Tá? Então, olha o que diz lá. Estamos falando de fome na terra. Cavalo preto, fome na terra. Aí eu pego e vou lá para o versículo 7 de Mateus 24. Eu falei que estamos na sequência. Haverá fomes. Então, as profecias do Senhor Jesus estão na mesma sequência da visão de João em Apocalipse 6. E para finalizar, o Senhor Jesus fala no versículo 9, e vos matarão. O que diz no 7 e 8 do Apocalipse? E abriu o 4º selo, e ouviu a voz do 4º ser vivente, dizendo: olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte. E o Hades o seguia de perto. Quer dizer, o mundo dos mortos o seguia de perto. Por quê? Ele foi abastecendo o mundo dos mortos. Nós temos um vídeo aí sobre o mundo dos mortos. Né? Então, ele veio ceifando vidas, cavaleiro amarelo, cavaleiro do cavalo amarelo, e ceifando vidas, e o mundo dos mortos o acompanhando, porque ele foi mandando gente para lá. Foi-lhe dado poder sobre
1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Presta atenção. Aqui está falando que o 4º cavaleiro ele vai matar 1/4 da população mundial. Eu gostaria que você que esteja acompanhando os vídeos observe que vai chegar um dado momento que nós vamos falar sobre o julgamento das nações. E é importante a gente ter o seguinte: o julgamento das nações ele vai acontecer no final da tribulação. Na realidade, desculpa, ele não vai acontecer. Ele vai ter a sua conclusão na segunda vinda de Cristo, que é no final da tribulação. Mas os juízos de Deus sobre as nações já vêm acontecendo. Aqueles que ficarem vivos sofrerão o tribunal, o juízo final sobre as nações. Mas veja, as nações já estão sendo julgadas. Tá? Podemos dizer que ele começa no dia do Senhor, ele começa no período da tribulação e ele vai finalizar. Só para ter uma ideia, a gente depois vai fazer uma estimativa no vídeo sobre o julgamento das nações. Não vai ter tanta gente na Terra. A cada praga vai se dizer, ó, de cara aqui, ó, 25%. Sem contar que o cavalo vermelho recebeu uma espada para tirar a paz. Com certeza teve alguma morte aí. No outro, haverá fome na terra. Fome mata gente. Com certeza. Então, muita gente da população mundial já morreu até chegar o Cavaleiro Amarelo. E quando ele chega, ainda destrói 1/4 da população mundial. Né? As ações, os selos, eles vão matando gente. Mas depois tem há dados momentos que tem ações específicas para matar mais pessoas. Ok? Nós estamos lidando com quem? Mas Deus vai fazer isso? Sim, porque chegou o momento de Deus julgar os habitantes da terra, do Senhor demonstrar o seu juízo. Ok? Tem gente que tem dificuldade para compreender isso, mas Deus, ele é um Deus amoroso. Nós estamos na época da graça hoje, a oportunidade está sendo dada, a pessoa não quer. E ele está avisando, olha, se não quiser, vai para a tribulação. Ele está aqui, o Senhor está de braços abertos para que a pessoa aceite Jesus. Se a pessoa não aceita, ela vai passar pela tribulação. E aí não vai ser fácil, né? E agora que você foi abençoado por esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos produzindo muito conteúdo para você ser extremamente abençoado. Tchau!